Olá, está no ar para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Sejam bem-vindos. Olá, fique bem informado com a gente na próxima meia hora. O Tribunal Superior Eleitoral lançou um projeto batizado de Eleições do Futuro, com o objetivo de testar votações online. Curitiba, Goiânia e São Paulo estão entre as cidades que vão participar dos testes. Nesta entrevista você confere mais detalhes. Esse teste é uma tentativa de inovação, porque a urna eletrônica foi a maior inovação que nós tivemos em termos de justiça eleitoral desde 1996. E agora está chegando o momento em que o TSE está verificando um custo muito elevado dessas urnas eletrônicas, tanto para adquiri-las, assim como para a manutenção delas. Só para termos uma ideia, cada urna eletrônica custa aproximadamente, em valores de hoje, R$ 4.500, aí fora a sua manutenção. E ela tem uma durabilidade de em torno de 10 anos. Isso significa que a cada 10 anos, então, tem que haver a troca, e as urnas eletrônicas que o Tribunal Superior Eleitoral precisava adquirir já para essa eleição, que acabou não dando tempo, em razão de licitação, todo esse tipo de coisa, e ultrapassar aí R$ 1 bilhão, e isso a cada 10 anos. Então está se tentando buscar novas alternativas de votação. E uma delas seria essa modalidade para que no futuro, quem sabe, a gente possa votar de qualquer lugar ou um novo sistema, assim como hoje a gente paga as nossas contas aí pelo um aplicativo de celular de qualquer lugar que a gente esteja. Em novembro, o TSE escolheu 3 cidades no Brasil, uma em Goiânia, acho que São Paulo, capital, salvo engano, e a outra aqui em Curitiba. Curitiba sempre uma cidade inovadora, o TRE do Paraná sempre foi inovador em termos de tecnologia, e fomos escolhidos, então, para fazer esse teste. É uma talvez mais empresas, a gente não sabe ainda, vai fazer um protótipo de um aparelho mais moderno, e no dia das eleições vai ser escolhido um local de votação, uma das escolas, dos colégios aqui de Curitiba, e lá vai ser colocada essa máquina, vai ficar alguém, e durante o dia os eleitores vão ser convidados, aquele que quiser, naturalmente, a fazer uma votação simulada, para verificar como que se achou bom, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que pode ser melhorado. É a primeira experiência que vai ser feita no Brasil, nessa espécie, para quem sabe no futuro a gente possa ter um novo modelo de votação mais moderno. E uma informação importante, este teste não tem nenhuma relação com o pleito municipal de 2020. O voto presencial permanece obrigatório este ano. A Johnson & Johnson anunciou que irá começar os testes de vacina 3 da sua candidata à vacina contra a Covid-19. Essa etapa, que é a última, deverá incluir até 60 mil voluntários em 8 países, inclusive o Brasil. E aceitará participantes acima dos 60 anos e com doenças pré-existentes. O imunizante será aplicado em dose única em metade dos voluntários. A outra parte receberá um placebo, que é uma substância inativa e servirá de grupo controle. A determinação de quem vai participar do teste será feita de forma aleatória. Se a eficácia e a segurança da vacina forem comprovadas, a expectativa é de que ela esteja disponível no início de 2021 para uso emergencial. Nesta semana foi comemorado o Dia Mundial Sem Carro. Segundo o Ministério das Cidades, 85% dos brasileiros não têm automóvel. Mesmo assim, nos grandes centros urbanos, os carros ocupam 75% do espaço viário disponível. O trajeto de 7 quilômetros entre a casa e o trabalho passou a ser feito de bicicleta. Perto do meu serviço, aí é terra de ninguém. Ninguém respeita, os ônibus não respeitam, os motoristas de táxi não respeitam, os carros acham que a gente está invadindo o território deles e eles são muito agressivos. A bicicleta também mostrou vantagem durante a pandemia do coronavírus, já que garante o distanciamento entre os ciclistas. Situação diferente do transporte público coletivo, onde há riscos de contágio. Eu defendo o ônibus há 40 anos, Sara, então corredor de ônibus, faixa exclusiva, mas nesse momento, até por questão da possibilidade ainda de contágio, né? Então a gente tem que priorizar ou incentivar que as pessoas que tenham possam usar o transporte individual por automóvel. Essa
Isso até que venha a vacina. A pesquisa Origem e Destino do metrô de São Paulo, que abrange a região metropolitana, mostra que o deslocamento diário está dividido entre transporte coletivo, transporte individual, a pé e de bicicleta. Dados divulgados neste mês apontam que em 2019 o estado de São Paulo registrou a menor emissão per capita de gás carbônico em 20 anos de pesquisa. E no começo da quarentena, a capital paulista viu um cenário de trânsito mais tranquilo. Com o retorno gradual às atividades, volta o desafio de se pensar as formas de deslocamento na cidade, ainda em tempos de pandemia. Pensando que a maior parte da população que foi contaminada e que está nos índices de mortandade são pessoas que vivem em regiões periféricas, em regiões vulneráveis. E isso está diretamente ligado também à mobilidade. Não é a gente demonizar o carro, mas é priorizar o grande percentual da população. É necessário a gente pensar que o distanciamento físico e a segurança das pessoas, isso tem que ser colocado como foco. Como vimos na reportagem, o uso do transporte público gera aglomeração de pessoas. Por isso, meios alternativos e sustentáveis de locomoção cresceram na pandemia e a expectativa é de que continuem quando ela acabar. E o que é o desafio para as cidades? Pois é preciso se adaptar para este plano de mobilidade urbana. Com a pandemia, temos repensado as formas de locomoção que utilizamos no dia a dia. O termo mobilidade urbana sustentável ganhou ainda mais força. A mobilidade sustentável seria, primeiramente, de plano, né, diminuir essa chamada car dependency, dependência do automóvel, fazer com que as pessoas tivessem uma visão mais aberta para outras possibilidades, de maneira a economizar, não poluir, não sujar, não matar, não ferir. Mas como a pandemia deve afetar o espaço público? Então a cidade pós-pandemia, na minha opinião, vai ter uma pequena diminuição de uso do espaço público, basicamente por profissionais como nós, da economia do conhecimento, dos serviços avançados. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, de 2012, definiu as prioridades de locomoção dentro das cidades. Em todo o Brasil, já existem iniciativas para diminuir o uso do carro. Um exemplo vem da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Conversamos com os membros de um grupo que incentiva a utilização da bicicleta. A gente percebeu que aqui em Campo Grande as pessoas não conhecem onde ficam as ciclovias. Não tem uma cultura da bicicleta assim muito além do que o esporte, então a gente faz eventos, organiza eventos para promover isso nas pessoas. Os resultados maiores são as pesquisas que a gente tem desenvolvido para que a gente tenha argumento e documento para que a gente mostre que o cidadão, né, necessita dessas ciclovias porque eles querem, mas também não tem como... Não entendem as ferramentas de participação cidadã para cobrar. Em Recife, capital de Pernambuco, também existe uma organização que incentiva a cultura da bicicleta. A gente acredita que está havendo outro olhar para a bicicleta, né? Nesse momento, como um olhar de potencialidade, de possibilidades que a bicicleta traz, mas que está faltando um pouco esse olhar aqui no Brasil. Como percebemos, são muitos os desafios para diminuir a dependência do carro. Mas, na prática, o que as cidades podem fazer? Eu tenho que poder ir de um ponto A ao ponto B, com calçada, com travessia, com mínimas condições, né? Segundo, oferta de micromobilidades, como se chama, etc. E transporte público de qualidade, que esse é a chave da questão. Além das obras físicas e modos alternativos, etc., sinalizar, liderar, mostrar claramente um caminho a favor da mobilidade sustentável e, eventualmente, doa quem doer. A pandemia tem mostrado que ainda há muito a ser feito pela mobilidade sustentável. Aqui em Curitiba, temos mais de 200 quilômetros de estruturas cicloviárias, número que deve ser duplicado nos próximos anos. Mas também temos bons exemplos que vêm do interior do Paraná. A cidade de Maringá está se adaptando a essa nova realidade. Quem tem os detalhes é a Camila Maciel.
Oi, Fabiana, é isso mesmo. Aqui em Maringá são 40 quilômetros de ciclovias e outros 15 em fase de projeto. E o que a gente percebe na cidade, que tem cerca de 420 mil habitantes, é que realmente, cada vez mais, as pessoas têm aderido aos transportes alternativos. Basta ficar alguns minutos no centro da cidade para perceber que as ciclovias estão movimentadas. Na Avenida Horácio Racanello, no Novo Centro, tem jovens, adultos e idosos de bicicleta. Gente que está se exercitando, mas também a caminho do trabalho e dos afazeres do dia a dia. Segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, as capitais do país somam um pouco mais de 3.200 quilômetros de ciclovias, o que representa uma média inferior a 120 quilômetros por cidade. O número teve um aumento de 133% entre 2014 e 2018, mas ainda é insuficiente. Mesmo assim, o interesse da população tem crescido a cada dia e foi impulsionado pela pandemia do novo coronavírus. As vendas de bicicletas registraram um aumento de 118% entre junho e julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Para dar conta da demanda, essa fábrica que fica em Sarandi está dobrando a produção e deve atingir a marca de 36 mil unidades por mês, que são comercializadas em todo o país. Estamos crescendo 20% ao ano, né, aproximadamente, e para esse ano a gente estava se planejando para dobrar a nossa capacidade produtiva. E a pandemia acabou vindo um pouco antes com essa demanda, todo mundo querendo um transporte mais seguro, mais rápido, né? E também um lazer que o pessoal está utilizando nesse momento. Nós tivemos que acelerar esse crescimento para a gente conseguir dar conta de todos os pedidos. Com o aumento da procura, a fábrica precisou reforçar o quadro de colaboradores. Eram 190, agora são 300. Um aumento de quase 60% durante a pandemia. Mesmo com mais gente trabalhando, as vendas para este ano já foram encerradas. Novos pedidos serão aceitos somente a partir de 2021. Além das bikes, outras alternativas têm ganhado espaço, como os veículos elétricos. Há 1 ano e meio, o Tiago abriu uma loja em Maringá que vende patinetes e mini scooters e durante a pandemia tem observado aumento na procura. Afinal, além de sustentáveis e econômicos, os veículos elétricos são uma alternativa para fugir de aglomerações. A gente reparou que teve um aumento aí mais ou menos de 20%. A procura em veículos elétricos pós-pandemia, né? Tem bastante público, assim, desde os mais jovens até quem já tem um pouco mais de idade, mas a maioria é para usar no dia a dia mesmo, para deixar o carro em casa, evitar gasto. A primavera chegou, mas nem tudo são flores. Nessa época do ano, muita gente sofre com as alergias. Confira na reportagem. A primavera é considerada uma estação de transição, ou seja, junto com as flores, também surgem mudanças bruscas de temperatura. Os dias de sol e de chuva se alternam rapidamente, o que pode colocar em risco a saúde. Diversos especialistas alertam que durante a primavera podem aumentar as alergias, os resfriados e os problemas respiratórios. Para fortalecer o organismo, a dica principal está na alimentação. Comer produtos naturais e frescos e optar preferencialmente por frutas, legumes e verduras da estação. A nutróloga Tânia Novak apresenta uma lista de produtos que podem ajudar a aumentar a imunidade. Para evitar as alergias, o brócolis e a couve são boas opções, assim como a tangerina, uma fruta característica da primavera, que também é rica em vitamina C e antioxidantes, que combatem os radicais livres. O abacaxi, que é rico em vitaminas A, B1 e C, também é recomendado, assim como o pimentão amarelo, que ajuda a prevenir a anemia. E seguindo as cores da primavera, você deve sempre apostar num prato bem colorido. Nesse caso, aparecem como opções a berinjela, a abóbora e a beterraba. Consuma substâncias antioxidantes que vão estar em todos esses alimentos frescos, que diminuam, que sejam anti-inflamatórias, que também vão estar presentes em todos esses alimentos, e que sejam moduladoras das nossas células liberadoras de histamina, ou seja, aquelas que fazem a gente espirrar muito e que fazem a gente tossir, que fazem a gente produzir muito catarro e muco. Os alimentos frescos, todas as vitaminas e os minerais são mais facilmente absorvidos pelo nosso corpo.
Depois do intervalo, você vai conhecer um projeto que trata da saúde mental dos jovens e da prevenção ao suicídio. É rapidinho, voltamos já. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou os números atualizados da taxa de desemprego no Brasil. O país terminou o mês de agosto com cerca de 13 milhões de pessoas sem trabalho, quase 3 milhões a mais que o registrado no começo de maio, o que corresponde a uma alta de 27,6% no período. Patrícia, só para acrescentar uma informação, o aumento do desemprego resultante da pandemia do novo coronavírus atingiu de forma desigual diversos setores da economia. Comércio, construção e alimentação e alojamento foram os setores mais afetados, como apontou um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Olha, é preocupante, né? Sim. Vamos novamente falar sobre Setembro Amarelo. Um padre de Mandaguaçu, na região noroeste do Paraná, está usando as redes sociais para tratar deste assunto tão importante que é a saúde mental e a prevenção ao suicídio, principalmente entre jovens e adolescentes. Saber escutar, se informar, estar atento, falar, tudo isso é prevenção. Valorização da vida e prevenção ao suicídio. Essa é a temática que o padre Gustavo Florencio está abordando nas redes sociais. A preocupação do sacerdote com a saúde mental partiu do seu contato com adolescentes e jovens e por ver de perto suas angústias e preocupações. A maior parte deles fala, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que é do futuro, eu não sei o que eu quero, e a gente percebe que é essa falta de sentido. Com a pandemia e o distanciamento social, os sofrimentos emocionais podem ser acentuados e é preciso ficar atento aos sinais para acolher quem precisa de ajuda. Pensando nisso, o padre se uniu a profissionais da psicologia e está desenvolvendo um projeto que leva informação e acolhimento. Para este ano estão previstos vídeos informativos e lives e para o ano que vem a ideia é oferecer também acompanhamento profissional. Realmente tira todo aquele paradigma que ainda existe, aquele tabu de que é falta de Deus, de que é falta de religião. Não é. É uma doença, a depressão, os transtornos mentais, que estão muito relacionados também com o suicídio, com o comportamento suicida. Então, vir da igreja essa iniciativa é muito bom até para ajudar com que a população entenda que não tem nada a ver com religião ou falta de religião. Muito pelo contrário, a religião e a espiritualidade pode ser vista como um fator de proteção. Deus é um Deus que quer vida e vida em abundância para todos nós, né? A vida para nós é importante, Deus nos quer vivo. Cristo vive e nos quer vivo, né? Entanto que a encíclica do Papa, da exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, o Papa fala isso. Cristo vive e te quer vivo, quer os jovens vivos, né? E nós lutamos para que todas as pessoas possam ter vida e vida em abundância. Então, lutar pela vida é o sentido também da nossa fé. Quando mostramos histórias inspiradoras, falar de determinação e persistência pode até parecer um clichê, não é? Mas para a paratleta mesatenista brasileira Kátia Oliveira, essas são as palavras que melhor a definem. Nem mesmo a pandemia atrapalhou os planos dela. Apesar de todas as limitações, a atleta agora sonha ainda mais alto e vai em busca do ouro em Tóquio. Kátia jogava futebol profissionalmente antes de um acidente de carro a deixar cadeirante. Para continuar no mundo do esporte, passou a jogar bola com as mãos. Virou mesatenista. Em poucos anos, foi medalhista em parapãs e conquistou histórica medalha de prata no Mundial de 2018. Apesar da vida saudável que leva, por ser tetraplégica, Kátia é paciente de alto risco para a Covid-19, o que impactou diretamente na sua rotina intensa de treinos. Eu tive que mudar tudo, eu pus meu trabalho dentro da minha casa. Então, minha vida deu uma reviravolta. Daí não tem campeonato. Você fala, nossa, e agora? Daí o trabalho com a psicóloga aumentou intensamente, né? Pra não ficar louca mesmo, porque querendo ou não dar uma desanimada, né? Só que essa competição com desânimo, Kátia também venceu. A cadeirante encheu as paredes de casa com imagens e frases motivacionais, intensificou o trabalho online com a psicóloga e também passou a fazer meditação. Eu tenho uma música, né, que me acompanha desde sempre, desde o momento que eu voltei a ser atleta, que é a música do MC Gui, né? Ela chama Sonhar.
eu vou tentar cantar um refrão dela aí, né? Ela fala assim: sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é e nem vai ser, tentar até se esgotar as suas forças. E foi essa persistência corajosa de Kátia que a fez ser apontada recentemente pela Federação Internacional de Tênis de Mesa como uma das potenciais candidatas ao ouro na próxima Paralimpíada. Com todas as competições nacionais e internacionais suspensas e ainda sem previsão de retorno, só mantém um foco como ela, grandes atletas com grandes propósitos. E o meu maior sonho é ser campeã paralímpica, não só uma vez, eu quero ser várias, ser campeã paralímpica, ser primeira do mundo e conseguir manter essa colocação assim, tipo a Liu Jing da nossa classe, que é tricampeã paralímpica seguida, tipo, eu quero ser uma Liu Jing da vida. Pois fácil não é, nem vai ser, tentar até se esgotar suas forças, seja bem eu quero. Vanessa, nós vamos ficar aí na torcida para a Kátia trazer este ouro. Aliás, que seria inédito para o Brasil, né? O Pauta Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua audiência. Lembrando que você pode rever este programa e as reportagens que foram exibidas aqui no Pauta Aberta no nosso canal no YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Fique bem, fique em paz. Tchau. Tchau, até a próxima.